Você ou alguém próximo precisou amputar parte do corpo, como um dedo, um pé ou até mesmo um braço, depois de um acidente? Essa é uma das formas mais evidentes de sequela permanente. E sim, ela pode impactar profundamente na vida da pessoa. Mesmo que ela continue trabalhando, isso pode afetar demais a sua vida. Nesse vídeo, vamos esclarecer de forma simples e direta como o INSS analisa os casos de amputação, o que diferencia uma situação comum de uma condição permanente e como a documentação correta pode fazer toda a diferença nesse cenário. Se você passou por isso ou se você conhece alguém que está passando por isso, vale a pena entender o que pode ser feito nesses casos. Então bora pro vídeo que eu vou te explicar muito melhor. A amputação ela é retirada parcial ou total de um membro ou segmento do corpo, como até mesmo um dedo, um pé, uma mão ou uma perna. Essa condição ela pode ser resultado de um acidente. Mesmo com reabilitação, adaptação, o impacto costuma ser muito grande nesses casos de amputação. A pessoa ela pode até continuar ativa, continuar trabalhando, mas com certeza essa amputação vai gerar limitações funcionais, físicas também, em alguns casos emocionais. Bom, o INSS ele não avalia apenas a amputação em si. O que ela avalia realmente são os efeitos funcionais que essa amputação causa, tá? Normalmente o que é avaliado? Primeiro, o que foi amputado e qual a importância funcional daquela parte perdida. Para que você utilizava aquela parte do corpo, sabe? Para realizar no seu trabalho. E também entra nessa avaliação se a pessoa voltou a trabalhar e se foi na mesma função. Se ela teve que mudar de função, isso também pode ser considerado para a solicitação do auxílio acidente. Além desse retorno ou não ao trabalho, na mesma função ou em outra, se você teve uma capacidade funcional habitual diminuída, isso também pode ser considerado. Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar um pouquinho mais claro, tá? Então, se você perde o dedo de uma mão, isso pode parecer algo muito pequeno, mas para quem trabalha com precisão ou com força manual ali, isso pode gerar uma grande limitação. Isso pode significar que a pessoa vai ter uma dificuldade muito grande em exercer aquela função que ela já fazia. Eu vou dar mais um exemplo para ficar melhor, tá? Então, vamos a um exemplo mais prático. O Rodrigo, ele trabalhava em uma gráfica e perdeu 2 dedos da mão, tá? Isso foi um acidente com a própria guilhotina. Ele voltou ao trabalho, mas ele perdeu a firmeza e a velocidade, tá? Ele não tem a mesma firmeza para conseguir manipular os papéis, a própria guilhotina ou outras ferramentas que ele usa no dia a dia dele. Isso pode impactar no trabalho e, consequentemente, pode dar direito ao auxílio acidente. Mais um exemplo, o do Felipe, tá? Ele caiu no meio de uma obra e ele teve que amputar um dedo do pé. Pode parecer bem pequeno, tá? Mas com isso, ele passou a ter que usar sapatos ortopédicos e ele acabou tendo dificuldades para andar longas distâncias. E como ele trabalha na obra, isso gera uma grande deficiência para ele executar o trabalho dele no dia a dia. E por isso, pode ser considerado também para auxílio acidente. Então, essas duas situações que eu contei aqui são pequenos exemplos que mostram como a amputação, mesmo que pequena, no caso de um dedo, pode limitar o desempenho. Mesmo que a pessoa volte a trabalhar, ela volta com alguma dificuldade. Sabendo de tudo isso, é muito importante lembrar alguns pontos, tá? O primeiro deles é que ter a documentação certa é essencial para que a sua condição seja compreendida corretamente pelo INSS. O INSS não está te acompanhando no trabalho todos os dias. Então você precisa ter os documentos certos que comprovem aquela limitação, aquela dificuldade que você tem em exercer o seu trabalho. Como eu disse, no caso onde a pessoa perdeu um dedo do pé, como foi o caso do Felipe, isso parece que não vai impactar em nada para muita gente. Então você precisa ter uma documentação que comprove como isso está impactando no seu trabalho. Fora esses documentos que comprovem, são necessários os documentos padrão também para o INSS liberar qualquer tipo de benefício, como o documento de identificação, o laudo médico também detalhado, descrevendo essa amputação, o motivo dela, para que a gente consiga comprovar para o INSS que ela aconteceu decorrente de um acidente. Precisa também ter os exames, as imagens, né, que foram coletadas nos exames médicos, relatórios de fisioterapia ou reabilitação também são considerados.
Então, tenta em mente que quanto mais claro for o impacto da amputação na sua vida funcional, na sua vida laborativa, mais segura será a análise do seu caso, tá? E aí é onde a MADM Brasil entra, tá? Nós atuamos oferecendo suporte documental, então a gente te ajuda com toda essa parte burocrática e difícil de entender, tá? A gente leva informação para as pessoas que passaram por situações como essa e que precisam se organizar, precisam desse benefício e não sabem como comprovar essa necessidade. Nós primeiro ajudamos você a entender quais são os documentos mais relevantes, quais são necessários, como apresentar essas informações com clareza e como acompanhar a sua situação junto ao INSS. Isso é muito importante para garantir que o seu benefício seja concedido, que não haja possibilidade de receber travas desnecessárias. Então, para resumir, sim, a amputação é uma condição séria e ela ela deve ser considerada uma sequela definitiva com impacto funcional muito importante. Então, se esse é o seu caso, se você passou por isso, ou se tem alguém que você conhece que está enfrentando essa realidade agora, que passa por essas dificuldades, saiba que a organização dos documentos é o melhor caminho para lidar com essa situação de forma responsável e segura, claro. E se esse conteúdo te ajudou, já faz o seguinte, deixa o seu like aqui para mim, para eu saber que esse conteúdo te ajudou. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, tá? Se quiser, já deixa aqui nos comentários alguma dúvida que você tenha relacionada a esse assunto, que no próximo vídeo eu posso vir responder aqui pra você. A gente sempre fala pra vocês com clareza e sem enrolação sobre as necessidades, os benefícios e os requisitos do INSS. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.